Boa tarde, irmãos. Continuamos a louvar e bendizer o nome do Senhor nosso Deus por estes momentos ímpares que estamos vivendo aqui na Igreja Metropolitana da Centralidade da Kahala. Agradecer a Deus mais uma vez pelo ministério deste coral. Qual é o nome do coral mesmo? Coral sem nome. Esse coral sem nome que canta com tanta qualidade, que Deus os abençoe grandemente. Sabe, já é bem conhecido por todos que uma das missões que ainda acontece na terra e perdurará pela eternidade, porque o que está acontecendo já nos céus é a missão de louvar a Deus. Eu acho que aqueles que já cantaram aqui na terra, que já pertencem a grupos corais, ou solos, ou de qualquer outra maneira, desde que louvem, possivelmente estejam a ensaiar, que não vão dar muito trabalho aos anjos nos céus. Quando nós, os outros, nos juntarmos ao coral, eles vão nos ajudar a se enquadrar nas notas celestiais. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a Deus pela maneira como a direção da igreja organizou este congresso. Irmãos, vivemos em tempos onde algumas vezes as nossas reuniões que deviam ser para culto de adoração acabam sendo reuniões ou encontros de entretenimento. Mas desde ontem e até pelo menos agora, tudo que eu vejo está alinhado com o propósito da existência da igreja. Parabéns pela equipe que está da sonoplastia, porque algumas vezes o inimigo tem usado eles para serem os meios através dos quais a igreja entra em êxtase. Ao programar o congresso é bom pensar bem quem vai tocar, porque ultimamente há lugares onde você vai, até como delegado, depois o clima quebra o espírito de adoração. Mas aqui não é o que estou vendo. Todo o clima está vocacionado para a mesma razão. Porque a igreja de Deus não foi estabelecida para entretenimento. Quem precisa de entreter-se, vai ao teatro, vai para qualquer outro lugar, vai convidar pessoas que sabem entreter. Quando nos reunimos na casa de Deus, viemos com um propósito. Tudo o que acontece visa a adoração e deve visar a adoração. Nós vamos terminar essa primeira parte deste sábado. Depois vem a hora do serão. Eu espero que prevaleça esse espírito. O espírito de adoração. Porque todas as vezes que a palavra do Senhor é aberta, diz o profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10 e o versículo 11. A Bíblia diz assim: tal como a chuva e a neve descem dos céus para irrigar a terra e fazer aquilo para qual eu, o Senhor, a enviei. Estou parafraseando. Versículo 11. Assim é a minha palavra. A que sair da minha boca não volta para mim vazia, sem que faça aquilo para qual eu, o Senhor, fiz quê? A enviei. Portanto, não importa qual seja a parte que estejas a participar no serviço deste congresso, quer como sonoplasta, como cantor, como músico, não importa qual seja a tua parte, que ao fim e ao cabo tudo promova o reino de Deus, promova o crescimento espiritual de alguém e não venha ressuscitar nele o velho homem. Porque em muitos de nós somos membros, sim, mas ainda carregamos alguns resquícios do velho homem. Alguns, se não fosse pelo evangelho, talvez seriam os melhores palhaços da banda dele. Alguns, se não fosse pelo evangelho, talvez dariam em ser uns bons culturistas na secção onde ele vive. Alguns, se calhar, seriam uns grandes raps. Alguns seriam, não sei, qualquer outra coisa. Quando nos tornamos crentes, tudo o que esperamos que aconteça nesse relacionamento nosso com Deus e com os irmãos, como crente, precisa promover o crescimento deste nosso lado espiritual. Porque o contrário
pode apelar para aquela natureza que já sepultamos, aquela que já morreu. Eu tenho falado isso para os músicos, muitas vezes. Se quando compores a tua música, de repente, os que mais reagem a ela são os bêbados, assim você é bom músico para os bêbados. Porque se você estiver a tocar ou a cantar, de repente, uma pessoa embriagada, você assim é bom cantor para esse nível. Essa é a tua classe, é o teu nicho. Esse é o teu povo. Você não pertence aqui. Imaginou na igreja, então, o congresso não me conhece assim. Mano, isso não pertence aqui, esse não é nossa parte. Tem outro povo, outro público para esse tipo de conteúdo. Deus vos abençoe pelo serviço de louvor que está sendo feito alinhado com o propósito de Deus para a edificação das almas. Prezada Igreja de Deus, desde o período da manhã nós estamos enfatizando o nosso tema do congresso. Qual é o tema mesmo? Chamados a quê? A ser quê? Fiéis a quê? Aos mandamentos de Deus e à fé de quem? De Jesus. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos que esse chamado não é coletivo. Na verdade, na essência, devíamos trabalhar um pouquinho no tema e torná-lo no singular. Porque este tema nasce na mente da igreja em uma fase dentro do projeto quinquenal, que ainda vai continuar nesse quinquênio, o projeto Eu Vou. A missão da igreja não é muito coletiva. Sabe, essa coisa de atuar no grupo causa formar cristãos covardes. Sabe, o covarde, uma das naturezas do covarde é atuar com o quê? Com o bando. Atua no grupo. Num grupo como este, tem muitos que cantam mesmo de verdade. Mas tem outros também, sem desprimor de ninguém. Tem outros que o que lhe escolha mesmo é só estar lá. O resultado não importa muito. E estão muito lindos, cantam tão bem e se apresentam tão bem, que Deus os abençoe muito. Mas eu sei que em grupos grandes como estes, não falta um covarde, que o papel dele é só um. Ele vai só com o ritmo, basta que o ritmo esteja lá na mente e ele se junta a eles. Esse é covarde. E na missão da igreja, na razão da existência da igreja, a igreja chegou a um ponto que esse chamados a ser fiéis, na verdade precisa ser reduzido, precisa ser reduzido no contexto individual. Eu chamado a ser fiel aos mandamentos de Deus e à fé de quem? De Jesus. É por isso que de manhã a nossa ênfase recaía na nossa relação com Deus, não coletivamente, não como corporação, não é uma relação corporativa, mas relação pessoal com Deus, a nossa relação vertical. A pergunta que ficou e foi o que nós enfatizamos no período da manhã, essa questão do chamado tem que ver com nossa identidade, a minha identidade. Precisamos aqui estabelecer, aceitar e saber que, na verdade, a nossa preocupação, por ser pessoal, precisamos cada um de nós e não olhar para o outro. E alguma vez você pensa, se calhar o pregador é que está melhor. Ninguém está melhor, porque todos, começamos assim na sexta-feira, todos fizeram o quê? Todos pecaram. Somos todos nós que precisamos participar desta edificação, porque neste processo de adoração, o Senhor opera um milagre de edificação da sua igreja. E todos nós precisamos ser edificados individualmente, para que tenhamos autoridade, para que tenhamos ousadia santa como aquela que Paulo teve. Vocês se lembram da ousadia de Paulo? Quando ele afirmou em 1 Coríntios 9, o versículo 26 e 27, Paulo diz assim: eu também corro, mas eu não corro como alguém que já chegou. Eu também esmurro o meu corpo, disciplino o meu corpo, submeto o meu corpo à disciplina, de maneiras que, depois de ter pregado para os outros, eu mesmo não seja quê? Desqualificado. Porque há um grande risco, e esse risco é evidente, é real, de estarmos a trabalhar para Deus sem sermos de Deus. É possível isso. Jesus tornou isso bem claro.
Lá no fim do Sermão do Monte, lá no capítulo 7, quando ele diz, naquele dia, capítulo 7 de Mateus, ele diz assim, naquele dia alguns virão que em teu nome fizemos o quê? Expulsamos demônios, fizemos isso, fizemos aquilo. E a Bíblia diz que Jesus vai dizer a eles claramente. Talvez não virão dizer expulsamos demônios, mas vão dizer assim, em teu nome cantamos grandes louvores, em teu nome pregamos sermões longos. E Jesus vai dizer assim, eu nunca vos conheci. E esse conhecer é que nos deve importar. Por isso é que Jesus faz aquela declaração. Vocês lembram daquele episódio de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 3. Aqui um episódio interessante, antes de entrarmos na segunda tábua, que eu gostaria que trouxéssemos a nossa memória. Em Lucas, Jesus faz uma declaração de chamada de atenção para muita responsabilidade. Ele começa dizendo, a seara é grande e os trabalhadores são o quê? São poucos. Rogai para o dono da seara para que faça o quê? Mande mais, envie mais trabalhadores. Só que aqui há uma declaração que ele faz que é muito interessante. Em Lucas, o capítulo 10, o versículo 2. Ele é assim, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da plantação para que mande mais obreiros. E ali depois ele traz aquela abordagem toda, onde os discípulos 2 a 2 se envolvem na missão. Quando você vai para o versículo 20 do mesmo capítulo, ali os discípulos que tinham sido enviados para a missão voltam e apresentam um relatório. Foi muito bonito o ministério. O que aconteceu? Oh Senhor, até os demônios nos obedecem. E no versículo 20, Jesus é aqui onde faz uma resposta, dá uma resposta que me interessa muito, agora que estaremos continuando com a segunda tábua da lei dos mandamentos de Deus. O que Jesus disse? Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os demônios vos fazem quê? Regozijai-vos, não porque os demônios vos fazem quê? Vos obedecem. A vossa alegria deve consistir no facto de que os vossos nomes estão escritos aonde? Nos livros do céu. Não é suficiente estar escrito no livro da igreja. Não é suficiente estar escrito na mente das pessoas. E regozijemo-nos sim, se os nossos nomes estiverem registrados aonde? No céu. Essa é a nossa maior alegria. Não adianta nada ser cristão se o fim último não for ocupar o teu lugar no céu que já está preparado. Amém? Porque o lugar já está preparado. Vamos voltar agora para o nosso texto. De manhã tentamos esmiuçar a primeira parte, diálogo de Jesus com o grande mestre da lei, na relação do homem com Deus. Mas faltava a segunda parte, o versículo 39. O que é que diz o versículo 39 do capítulo 22 de Mateus? Capítulo 29 de Mateus, o versículo 39. Diz assim a palavra de Deus. O segundo semelhante a este, qual é? Amarás a quem? Ao teu próximo, como amas a quem? A ti mesmo. Irmãos, se há uma parte onde nós pecamos, é muitas vezes nesse mandamento. O mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. Algumas vezes nós somos bons em proclamar discursos do amor ao próximo. Algumas vezes somos muito bons em compor hinos que promovem o amor ao próximo. Algumas vezes somos muito bons em preparar sermões que falam sobre o amor ao nosso próximo. Mas só que o que Jesus estava a querer passar aqui, o que Jesus estava a querer ensinar, é aquilo mesmo registrado em 1 de João, capítulo 5, versículo 3. Que demonstrar o nosso amor a Deus é fazer o quê? É praticar, é obedecer, é executar os mandamentos de Deus, porque eles não são penosos, eles não são pesados, eles são leves, na verdade. Por isso é que quando Jesus fala sobre amar o nosso próximo como a nós mesmos, quando ele escreve o mandamento, de acordo com Êxodo capítulo 31, versículo 18. Êxodo capítulo 31, versículo 18, declara que esses mandamentos, dissemos de manhã, foram escritos por quem? Pelo dedo de Deus. E como se isso não bastasse, ele repete isso em Êxodo 32, o versículo 16.
Deus, Ele próprio, acabou de escrever os mandamentos nas 2 tábuas. Vamos supor que de manhã abordamos a primeira tábua, que tem que ver com a relação vertical. Mas na segunda tábua nós vemos Deus continuando com relacionamentos. Se a primeira enfatizava mais o nosso relacionamento com Deus, por não ter outro Deus diante de nós, por não fazer para nós imagem de escultura, por não tomar o nome dele em vão, por guardar o sábado santo. E lembre que Jesus diz assim, ao fazer isso, não faça de forma superficial, faça com toda a tua, ame com toda a tua mente, com toda a tua força, com todo o teu espírito. Não é de forma muito supérflua, é de forma profunda, é de forma realmente íntima. É com intimidade. É isso que Deus estava querendo dizer. Que haja intimidade entre você e o teu Deus. Mas só que não é suficiente essa intimidade. Essa tarde ele está dizendo assim, também cultive a intimidade com o teu próximo. Como é que ele começa essa intimidade? Essa intimidade é iniciada por se ele termina com a relação entre o homem e o seu Pai Celestial, começa na segunda tábua, na relação também paternal. Já não é o Pai Celestial, mas é o Pai quê? O Pai terrestre. Como é que começa o 5º mandamento? Honra quem? E quem? Para quê? Você sabe que alguns de nós, que algumas vezes quando olhamos para esse texto, temos a tendência de pensar assim, que talvez o prolongar-se aqui é apenas ter muitos anos na face da terra. Não adianta viver muitos anos na face da terra sem que esses anos tenham qualidade de vida. Porque algumas vezes vivemos tanto tempo na terra, mas aos 20 anos você já tem doença dos de 60 anos. Você só tem 20 anos de idade, mas já está a lutar com problemas de 60 anos. Será que assim a tua vida tem mesmo qualidade? A tua vida tem qualidade? Quando a Bíblia diz que honra o teu pai e a mãe, a princípio é bom que saibamos que ele não estava, Deus, o legislador maior aqui, Deus, o que escreveu a lei, não estava se baseando apenas na honra ao nosso pai biológico. Honra os teus superiores. Existem hoje alguns que se chamam crentes cristãos, são muitos insubordinados, insubordinados até mesmo lá nos seus lares, lá nos seus locais de trabalho, lá na relação com os seus patrões, insubordinados. Honrar o pai e a mãe pressupõe dar resposta àquilo que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 13. Quando ele diz assim, toda autoridade é estabelecida por quem? Toda autoridade é estabelecida por quem? O ser pai, o papel de pai é uma autoridade. Ninguém escolhe para ser pai do filho que tem. Há sempre aquele encontro de surpresa. Ninguém também escolhe o filho, o pai que tem. Porque essa autoridade é definida e estabelecida por quem? Por Deus. Se fosse por opção, eu acho que haveria, se calhar, alguém que um dia devia ser rejeitado como pai. Talvez o teu filho devia te olhar mesmo bem, não. Ter esse mais velho como pai é azar. Eu prefiro ter outro tio para ser meu pai, porque esse... Talvez também alguns filhos seriam rejeitados por seus pais, porque tê-los por filhos também, alguns pais, existem mães que hoje padecem de doenças que foram causadas por quem? Pelos seus próprios filhos. Existem pais hoje que se tornaram presas dos seus próprios filhos, porque enquanto a relação foi criada, estabelecida por Deus, que devia ser na relação de alguma maneira de respeito entre um e o outro, e Deus aqui traz a promessa, e Paulo enfatiza isso aos Efésios, quando ele escreve Efésios capítulo 6, o versículo 1 e 2, ele é assim, honra o teu pai e a tua mãe, porque este é o único mandamento que tem que? Promessa. E qual é a promessa? Para que se prolonguem os teus dias. Irmãos, existem muitos de nós que a nossa vida se tornou uma desgraça por não respeitarmos os nossos pais. Algumas vezes é porque você cresceu só um pouquinho, talvez materialmente ou fisicamente. De repente, como teu pai não estudou nada, como a tua mãe não tem nada, e algumas vezes tem até essa tendência de pensar que esse mandamento só se aplica às crianças. Quando você vê um pai que fala, você não sabe o que o mandamento diz, honra o teu pai e a tua mãe. Algumas vezes ele é que é vítima, está a se sentir desrespeitado na relação.
Mas a pergunta é, como é que está a tua própria relação com os teus pais? Alguns de nós temos a sorte de viver nas cidades. Todos os dias você está a dormir num colchão fofo, bonito. A tua mãe, como é que está lá? Será que ela também tem condições, também está a dormir bem como você está? Alguns de nós temos condições de comer e botar um pouquinho de peixe. E a nossa mãe, coitada, todos os dias, todos os dias, ou a cucuta, todos os dias. Não tem outras condições. Honrar o pai e a mãe é ser relevante na vida do nosso progenitor. É ser relevante na vida do nosso superior. É ser relevante na vida daqueles que em algum momento só foram também úteis para nós. A pergunta que se faz é, como é que está a tua relação com estas pessoas que em algum momento foram úteis para ti? Será que estás sendo relevante para eles também? Você pode até ser um órfão, mas você não atingiu essa idade se não fosse alguém que te ajudou. Pode até não ser teu pai biológico, talvez seja teu irmão, irmão do teu pai, ou qualquer uma outra pessoa, qualquer um que seja teu superior. Este mandamento é extensivo para ele, porque desta forma não é apenas para o teu benefício, é para o benefício também de Deus. Sabe por quê? Confira só o que diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Tem aqui uma declaração que eu gostaria que cada um de nós tomasse muito séria. Porque, afinal de contas, a obediência aos mandamentos de Deus é que distingue os santos daqueles que não são santos. Veja só o que a palavra de Deus diz. Apocalipse 14, o versículo 12. A Bíblia diz assim: aqui está a perseverança de quem? Quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de quem? E têm o quê? A fé de Jesus. Tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, prezados irmãos, não é aquilo que você ouviu sobre Jesus. O testemunho de Jesus é aquilo que Jesus fez por ti. E se realmente Jesus fez alguma coisa por ti, ao se relacionares com os teus semelhantes, como um verdadeiro santo. Porque, como observamos de manhã, a tua santificação não depende do teu comportamento sozinho, mas depende do que o Senhor fez para ti, em ti e contigo. Você vai ter certamente uma conduta que estará te surpreendendo, porque os santos vivem marcando a diferença. Aqui está o testemunho dos santos. E esses santos só são aqueles que realmente guardam os mandamentos de Deus. E ali depois vem o sexto mandamento. O que é que diz o sexto mandamento? Não mates. Sabe o que significa não mates? Não mates implica, na verdade, na mente do legislador Deus. Quando diz não mate, ele assim, prolongarás a vida. É prolongar a vida. Alguns de nós não matamos fisicamente, mas infelizmente, no nosso afã de realização, algumas vezes, nessa vontade que temos de sobressair até no local de trabalho, nos tornamos tão perigosos que prejudicamos os outros diante dos nossos superiores, diante dos nossos chefes. Matamos relacionamentos, prejudicamos pessoas. O nosso papel é tão tóxico que em qualquer lugar onde nós entrarmos, a relação de repente se estraga, morre a relação. Matamos até relacionamentos conjugais alheios por causa da nossa boca, por causa do nosso boato. Existe um texto, uma oração que muitas vezes eu repito para os noivos, para os casados. Está escrita no Salmo 141, o versículo 3, onde a palavra de Deus diz o seguinte: Senhor, põe guardas na minha boca. Salmo 141, versículo 3. Senhor, coloca quê? Guarda na minha boca. Coloca segurança. Ele repete depois assim: põe segurança na porta dos meus lábios. Porque quando a boca estiver sem guarda, pergunta a alguns casados, há muitos que você só está ali a ver, está a pensar que ainda é homem. Só sobrou marido, o homem morreu há muito tempo. Porque lhe mataram com palavras, o homem. Só sobrou já o marido. O marido também, parece mesmo, a roupa lhe fica bem, fala bem, mas é só marido, não tem mais homem. Por quê? Morto com palavras. O contrário também é verdade. Existem mulheres que você pensa que é mulher mesmo. Mas aí só sobrou mesmo esposa, já não tem mais mulher. Todo o vigor dela de mulher foi sugado com palavras. Você olha para o teu parceiro e fala assim: você também, que você não é nada. Eu lido com pessoas que prestam,
você também é o quê? Você está matando aos poucos a outra pessoa. O mandamento, a ordem de Deus é não mates. Não matar não é apenas tirar a vida. Quando você tira a esperança, a vontade de viver de alguém, você está matando na mesma proporção como alguém que lhe tirou a vida. Há pessoas que só vivem. Tudo o que falta, só estão à procura de um tronco podre para cair com ele, porque só vivem como cadáveres ambulantes. Só andam mesmo. Estão à procura só quem vai terminar a obra que já foi bem começada por outras pessoas. Como é que estão os teus relacionamentos? Será que você é daqueles que assassina caráteres dos teus colegas no local de trabalho, inventando histórias que você nem tem certeza? Será que você é dessas pessoas, especialista em destruir a reputação das pessoas? Sabe que acontece às vezes até mesmo na igreja? Para parecer bem com o ancião A, você vai borrar a vida de uma outra pessoa. Para parecer bem com o pastor, de repente você vê um potencial candidato a te substituir como diretor. De repente, pastor, não sabe o que se faz? Esse irmão, pergunta a nós que lhe conhecemos. O mandamento diz, não faça o quê? Não mates. Alguns de nós podemos não ser assassinos físicos, porque se calhar não cometemos ainda, talvez, não matamos ninguém fisicamente, mas alguns de nós somos grandes culpados até de morte de relacionamentos. Há casamentos que já não existem mais por causa da nossa boca. Há amizades que se destruíram por causa da tua boca. O Senhor está a dizer neste congresso de reavivamento espiritual, não mates. Essa não é a tua missão. Pelo contrário, sabe? Você se lembra daquele texto de 2 Coríntios 5, o versículo 20? A Bíblia diz que nós somos embaixador da parte de Cristo. Portanto, precisamos promover a reconciliação com Deus e a reconciliação uns com os outros. Essa é a nossa missão, reconciliação. Será que você está a ver algumas pessoas que já não estão se entendendo? Vá lá e seja o elemento reconciliador e não o que vai acabar com a relação. Não mates. Não mates, porque ao viver dessa forma, você estará passando o testemunho de Jesus, o grande restaurador de relacionamentos. Por isso ele diz, não mates. Qual é o mandamento que vem a seguir do sexto? O 7º mandamento. O 7º mandamento geral, hoje, infelizmente, parece que é o mais abusado dentro da lei de Deus. Porque até no seio da igreja, quando você vê o conselho da igreja se reuniu, até os 3 membros do conselho saem lá bem satisfeitos. Não, olha, reunimos. Qual é o assunto? 7º mandamento. Bem felizes com o assunto. Porque, de repente, parece que nos tornamos tão apostatados que pecado até na igreja é só quando há gravidez. Se não houver gravidez, então não houve pecado, se divertiram. Só lhes cuiou mesmo, foi uma diversão. Deus, ao escrever com seu dedo, conhecendo as consequências que tem, o perigo que o adultério tem sobre a vida, tanto assim que Paulo enfatiza isso depois, quando ele escreve em 1 Coríntios, o capítulo 6, o versículo 18, Paulo diz assim, fugir, aqui o verbo está no quê? Imperativo, fugir, fujam mesmo, aqui não tem negociação, fujam de quê? Da prostituição ou da imoralidade sexual. Fujam! Porque todo outro pecado acontece aonde? Fora da carne, fora do corpo. Mas aquele que se prostitui peca contra quem? Contra o seu próprio corpo, é o que Paulo está dizendo. Porque Deus, o grande legislador, avisou desde o princípio. Avisou desde o princípio que não cometerás quê? Adultério. Hoje nós filosofamos, questionamos até a Deus. Alguns têm até a ousadia de falar, pastor, eu sou jovem. Um jovem não adultera, os que adulteram são os que já têm mulher. Eu não tenho nenhuma mulher, não tenho marido, então estou à vontade. Irmãos, a expressão que Deus utilizou não se aplica apenas para adultério no conceito errado que também temos de pensar que adultério só acontece. Esse conceito é de imoralidade sexual, aquele que Paulo enfatiza lá em 1 Coríntios 6,18. Tem que ver com todo o comportamento torpe ligado à imoralidade sexual. Quais são esses comportamentos? Hoje, infelizmente, a tecnologia veio piorar a situação. Se essa hora dissermos assim, vamos fechar a igreja,
Vamos pegar nos nossos telefones, cada um vai passar tudo o que está no seu telefone, num ecrã, aqui onde todo mundo vai assistir. Alguns vão preferir morrer antes do telefone dele ser conectado. Isso não é problema só dos jovens, até adultos. Porque hoje, infelizmente, muitos vivem colecionando imagens imorais nas suas redes, nos seus aparelhos. Tanto assim que hoje, até a forma de namorar mudou. Eu me lembro nos anos que eu era jovem, quando eu namorava a minha mulher, hoje já não está aí. Ainda era tempo de se mandar carta. Sabe, você vai mandar carta, tens que pensar, tens que indicar, tens que pensar num verso que convence, numa frase bonita. Mas hoje os tempos mudaram. Esses nossos filhos agora quando namoram, falam assim, ainda me manda essa parte. E a tua filha, sem medo mesmo, faz, crá, está a mandar mesmo. Ainda me manda aquela parte. O que é que o texto está dizendo? Não cometerás adultério. Adultério não é só relação física. Existem até relações cibernéticas, relações que acontecem de forma eletrônica, que também se qualificam como imoralidade que? Sexual. Fugir, é mesmo fugir, é fuga literal. Aquela mesma fuga que José praticou no capítulo 39. Vocês se lembram de José quando a mulher de Potifar botava a bola sobre ele? Ele fugiu literalmente. Por que você quer filosofar? Ah não, aqui fugir não é muito bem assim literal. Está vendo o grupo coral? Assim vieram mesmo esses jovens, os nossos jovens da Igreja Central e outros jovens. Algumas vezes criam atividades, não, os jovens vão para uma atividade da igreja, está tudo bem, não tem nada de errado ir para a atividade da igreja. Mas veja só às vezes como é que eles vão, coitados, se calhar o dinheiro não chega, falam só com o irmão da igreja, é sentar 2 a 2. E esses estão a sentar 2 a 2, não é menina com menina. Os meninos, como são os mais fortes, sentam eles primeiro e as meninas sentam depois. É se empurrar mesmo num carro que transporta só 15, vai levar 30. De repente estão a ir. E as nossas estradas são muito bonitas. Eles estão mesmo a ir. De repente o filho alheio que saiu bem de casa está a respirar à toa, não está cansado. Está sendo fustigado. Porque ele desrespeitou o mandamento que diz que fuja. É fugir mesmo. Separa-se. Não se esqueça do que Deus falou de manhã. Vocês se lembram do texto de Gênesis 3, versículo 15? Deus disse, porém, inimizade. Se ela disse fuja, fuja mesmo. Ele sabe o perigo que isso acarreta. Por que Deus já avisou que fuja e você está querendo abraçar? Você está querendo mexer? Você não é máquina. Você não é ferro. Perguntem os outros que uma vez tentaram. Já aconteceu aqui nessa igreja mesmo. Alguns que tentaram, não, nós somos espirituais demais. Podemos dormir mesmo todos aqui. Somos o mesmo grupo, pertencemos da mesma família. Somos todos especiais. Amigos, a fuga deve ser literal. A fuga não é implícita. A fuga é literal. É isso que Deus orientou. Como é que você está preservando a tua relação nesta situação do cumprimento deste mandamento? Lembre-se. O cumprimento do mandamento de Deus é que te qualifica como santo, porque o santo é aquele que marca a diferença, e essa diferença não é produto da força, como dizia o profeta Zacarias, não é por força, nem por quê? Por violência, é pelo poder de quem? É pelo Espírito, é o Espírito Santo que te separa, que te santifica, que te torna especial. Desta forma. Dessa forma, estarás sim representando o reino de Deus, esse Deus que nos santifica. Porque é isso que a palavra de Deus nos garante, que é Ele que nos santifica. Nós não somos santificados por qualquer comportamento que venhamos a fabricar. Somos santificados por um Deus que por misericórdia nos separa e nos santifica. E depois vem o outro mandamento. Qual é o outro mandamento que vem a seguir? O 8º mandamento. O que é que diz o 8º mandamento? Não furtarás. Hoje, existem métodos modernos de furto. Os métodos modernos de furto, alguns deles acontecem aqui na cibernética, também a ciência da computação. Existem pessoas que só fazem um telefonema para perturbar a vida dos outros. E faz isso com tanta paz e pensa que está mesmo a trabalhar, mas está a roubar. Ele sabe mesmo que está a roubar. Outros inventaram essa coisa aí. A micha não é má, é um negócio. Os intermediários
Se você hoje vai para o mercado de capitais dos Estados Unidos, aquele World Trade Center, aquelas torres gêmeas que foram destruídas em 2001. Foi em 1 ou em 11? Em 11, 2011. Nos Estados, foi 2011, em setembro, não é? Em 1 ou em 11? Em 11. Em 1, 11 de setembro. Foi 2001 ou em 11, mas vocês se lembram. Aquele é um mercado de capitais, onde a maior parte dos que operam lá são mesmo intermediários, os famosos brokers. Eles que intermediam grandes negócios do mercado de capitais, a venda de ativos de parceiro para parceiro. Esse é um negócio que não é errado em si, mas como é que ele deve ser feito? Vocês se lembram do Salmo 15? Quando a Bíblia diz que não empreste o teu dinheiro com usura, não faça um negócio com usura, não abuse a oportunidade que você tem. Quando nós, algumas vezes, nos esquecemos do mandamento, temos a tendência de se aproveitar da ignorância dos outros para lucrar muito mais do que aquilo que é direito nosso como lucro. Quando você, por exemplo, tiveres a intermediar algum negócio, seja só sincero. Fale mesmo a verdade. A cadeira, se só está a custar 1.500, diga mesmo, a cadeira está a custar 1.500, mas para você chegar para a cadeira, terás que me usar a mim, porque você não vai conseguir encontrar a cadeira. Só que o meu serviço também tem quê? Tem preço, e seja claro. Mas o que acontece? Algumas vezes exageramos como fazemos esse tipo de negócio. E aí surge essa famosa micha no sentido negativo, onde negociamos com bastante usura. Vocês se lembram daquele texto do Salmo 15, que quando a Bíblia diz, quem subirá no santo monte de Deus? Aquele que empresta com usura, esse não subirá. Emprestar com usura não é só dar dinheiro. E eu vou chegar também aqui nesse elemento de dar dinheiro. Hoje, se há um negócio que dá dinheiro, esse negócio é dar dinheiro. Existem pessoas que vivem negociando, dando dinheiro a outros. Te dá 100 mil... Nesse mês, no próximo mês, ele quer que você tenha que lhe apresentar 50% do dinheiro que te deu hoje. Oh, mano, você mesmo que é da igreja, ainda pense bem. Qual é o tal negócio que existe nesse país que alguém o assacale? Porque quem vem te pedir hoje, eu ganhei. O assacatelale, o assacamuele. Agora você está a lhe dar 100 mil e está dizendo assim, no fim do mês tens que me dar quanto? 150. Você é mesmo assassino. Você está preparado, está bem disposto para destruir esse irmão. Porque se já não tem. É certo, não é errado emprestar com juro. Mas quando você empresta com juro, é porque você já é esperto, já está atualizado. Consulte qual é o juro que o banco autoriza. Qual é o juro, o máximo se calhar. Não existe banco nenhum que vai te solicitar um juro de 50%. O juro do banco geralmente é de 30% para baixo. É aí onde ele funciona mais ou menos nesses termos. Mas existem pessoas que se chamam da igreja, que conhecem o mandamento de Deus, mas emprestam com usura. E hoje estão a dar cabo da vida de muitos. Porque naquele momento, quando ele está à rasca, ele vai chorar aos teus pés, por favor, ajude só, ajude só. Só que na hora da verdade, se calhar, aquilo que ele esperava que resultaria como ele esperava, não acontece. Porque a todo negócio está anexo o quê? O risco. Existe risco em todo negócio. É por isso que os homens de negócios dizem, quando maior for o risco, maior será o quê? O rendimento. Mas nem sempre essa premissa se cumpre. Algumas vezes o risco é maior, o rendimento é zero. O risco vai dar cabo de todo o rendimento. Mas um membro está envolvido, emprestou com usura. O mandamento diz que não farás o quê? Não furtes, não roubes. Empreste sim. Empreste à espera de algum rendimento, mas seja razoável o teu rendimento, porque acima de tudo, você é santo, você é filho de Deus, porque isso o mundo saberá, que vocês são meus discípulos, é o que Jesus ensinou. Capítulo 13 de João, o versículo 35. Jesus é assim, o mundo todo vai saber que vocês são meus discípulos, mas isso só vai acontecer se vos amardes com quem? Uns a quem? Aos outros. Irmãos, a segunda tábua dos mandamentos de Deus, tal como foi a primeira, é sobre relacionamentos, é sobre o amor, é sobre essa questão de cuidar um ao outro, de ser guardador de teu irmão, de proteger o teu irmão. Como é que você está neste quesito? Será que você ainda tem protegido o teu irmão? Ou você está a ajudar a dar cabo do teu irmão? Por quê? É por isso que alguns depois desaparecem, apostatam.
Alguns depois vivem fugindo, todo mundo. Alguns depois desenvolvem patologias porque alguém está lhes caçando como uma presa, com essa tendência de cobrar aquilo que ele nem consegue dar. Você empreste sim, mas não empreste com usura, porque você é santo. Você é filho de Deus, porque o mandamento que regula a vida daqueles que aceitaram a salvação diz: não farás quê? Não furtarás. Não perca isso em perspectiva. Os mandamentos não salvam ninguém, nem foram dados àqueles que estão perdidos. Os mandamentos só são úteis para aqueles que já aceitaram a salvação. Os mandamentos são uma conduta, uma regra de vida para aqueles que aceitaram a Jesus e fizeram dele o Senhor e Salvador de suas vidas. Aí depois vem o 9º mandamento. O que é que diz o 9º mandamento? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Enfatizamos já isso quando falávamos do mandamento de matar. Falar falso testemunho contra o seu próximo hoje se tornou um estilo de vida. Nós vivemos na fase do fake news, as notícias falsas. A notícia que mais vende, a história que mais vende na mídia, é a história que não seja verdadeira. Porque hoje, pelo imperativo daquilo que é a moda, a rede social, a força da rede social, algumas vezes a notícia que for falsa é que tem mais aderentes, é que as pessoas mais apoiam. Ninguém quer saber a veracidade do fato, se aconteceu ou não aconteceu. Mas o que acontece? Algumas vezes somos nós próprios, essa procura, essa gula, essa vontade de ser famoso, de querer ser conhecido. Algumas vezes participamos em promover notícias falsas. Quer seja contra o Estado, quer seja contra a pessoa, quer seja contra qualquer um que talvez não conheçamos. Deus diz assim: não dirás que falso testemunho contra o teu próximo. E o teu próximo aqui não é só o teu vizinho, não é só o teu irmão da igreja, é qualquer um, até aqueles que você não conhece. Será que você é desses que promovem notícias falsas? E depois vem o último mandamento, o 10º. O que é que diz o 10º mandamento? Não cobiçarás nada do teu próximo, nem a casa dele, nem a mulher dele, nem o servo dele, nada do teu próximo. Você sabe, o grupo coral assim está bonito, todos estão mesmo uniformizados. Mas não falta alguém que às vezes o coração dele arde só porque os sapatos não são uniformes. De repente está a ver o sapato desse é mais bonito do que o meu. Afinal, é a sanhadice de quê? Que ela foi comprar mesmo esse sapato bem caro. O coração se arde, a cobiça é esse sentimento negativo. É pela cobiça que hoje os homens se tornaram engenheiros das talas. É pela cobiça. Hoje os homens se tornaram outra e qualquer coisa que tem um pendor de destruir outros por causa da cobiça. Como ele quer o que é alheio e não consegue, a tendência é fazer o quê? Prejudicar, é dar cabo. Alguns prejudicam os outros simplesmente pela paz deles. Mas o Senhor está nos chamados individualmente a sermos fiéis. Porque, prezada Igreja de Deus, quando nós formos aceitarmos esse chamado, precisamos entender que estaremos aceitando os chamados de alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? João capítulo 6, versículo 39 a 41, a Bíblia diz assim: a vontade de Deus é que ninguém faça o quê? Se perca, ninguém se perca. A vontade de Deus é que todos aqueles por quem o Senhor morreu sejam preservados, sejam guardados, protegidos. E quem deve fazer isso? Sou eu. Quem deve fazer isso? É você. Porque dessa forma estaremos participando da edificação do corpo de Cristo, a sua igreja. O que é que nós estamos a querer dizer nessa tarde? Nós fomos chamados individualmente, mas também a responsabilidade que pesa sobre nós deve ser exercida no nosso coletivo, na nossa relação com os outros, porque dessa forma estaremos participando da edificação de Cristo. Mas o contrário, a Bíblia tem um conselho para passar para nós. Qual é esse conselho? Confira só comigo, aqui no capítulo 12, o versículo 14 do livro de Romanos. A palavra de Deus dá um conselho que, na verdade, nos habilitará a vivermos aquilo que o Senhor espera de nós. Capítulo 12,
do livro de Hebreus, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: esforçai-vos para viver em paz com quem? Em paz com quem? Com todas as pessoas. Esforçai-vos. Quer dizer, haja algum esforço deliberado da vossa parte em viver em paz com quem? Com todas as pessoas. Só que não é simplesmente vosso esforço. Ele é assim: e em quê? Santificação. Porque sem a santificação, ninguém fará o quê? Ninguém verá a Deus. Sem a santificação, ninguém fará o quê? Ninguém verá a Deus. Prezados irmãos, o Senhor Jesus Cristo está voltando brevemente. Ele está voltando, não é para negociar a sorte de ninguém. Ele está voltando para buscar o seu povo e dar-lhes a recompensa da vida eterna que tem sido preparada para os remidos. Mas para que nós recebamos essa recompensa, o Senhor está querendo nos dizer: faça algum esforço, esforça-te para viver em paz com os outros, em paz com os teus vizinhos, com os teus familiares, com os teus irmãos da igreja, com aqueles que nem são teus irmãos da igreja, com os teus colegas do trabalho, com os teus pais. Esforça-te, faça algum esforço. E também em santificação, em procurar sempre marcar a diferença, em procurar sempre cumprir com o mandamento de Deus. Por quê? Porque de acordo com o livro de Hebreus também, no capítulo 10, o versículo 25, a palavra de Deus claramente nos diz que, versículo 26 sobretudo, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados. Versículo 27, pelo contrário, o que nos espera é uma horrível expectativa de juízo e fogo. Um fogo ardente, prestes a consumir todos quem? Todos os inimigos de Deus. Irmãos, você não é inimigo de Deus. Você é filho de Deus. E o Senhor te ama muito. Ele não te quer perder. O maior desejo dele é que você cresça nele, para que naquela manhã gloriosa, quando o Senhor se manifestar nas nuvens da glória, tenhas a tua recompensa que Ele já tem preparado. Será que é teu desejo dizer assim: eu quero esforçar-me um pouco em viver em santificação, em não deixar que o Senhor se afaste de mim? Se esse é teu desejo, eu quero te avisar, quero fazer esse apelo a ti quando faço a mim mesmo. Não permita que no altar da tua casa se extinga a chama do Espírito Santo. Não permita que faltem momentos de meditação da palavra, de estudo da palavra na tua casa. Não permita, não se dá esse luxo, porque o inimigo não está distraído. O inimigo, meus irmãos, está muito sério. João 10:10 diz isso. Ele veio para quê? Para roubar, para matar e para fazer o quê? Para destruir. Mas Jesus é assim: mas eu vim para vos dar vida, e eu quero vos dar vida abundante. É isso que Jesus quer dar. Será que você quer receber essa vida abundante que Jesus dá? Essa vida só resulta de um relacionamento com Ele. E o relacionamento não é só aqui na igreja, começa mesmo lá em casa. Começa mesmo lá em casa. Comece lá em casa com pequenos hábitos e costumes de orar com a tua família, de estudar a palavra com a tua família. Resolva ter um momento de oração, ter um altar edificado para manter o relacionamento ativo com Deus. Dessa forma, você estará crescendo, estarás edificando a tua vida sobre a rocha que é Jesus Cristo, para que naquela manhã gloriosa, quando Ele vier, já não sejas confundido. Você será um rosto conhecido e o Senhor estará pronto para te levar com Ele para a eternidade. Se é teu desejo participar dessa grande viagem que se avizinha, coloque-se em pés, agora que estaremos orando juntos. Oremos ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Criador e mantenedor, louvamos e exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e Tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor revelou os Seus mandamentos. Não é para nos controlar de forma rude, como um que quer nosso mal, mas para cumprir o teu propósito, como Jeremias declarou. Tu és um Deus que tens planos para cada um de nós, planos de bem e não de mal.
E por teres esses planos bons, o Senhor revelou, o Senhor escreveu nas tábuas de pedra os teus mandamentos, para que encontremos segurança enquanto nos conduzimos debaixo da terra. Te agradecemos porque neste congresso o Senhor nos chama individualmente a sermos fiéis. Fiéis a estes mandamentos. Fiéis a representarmos bem o testemunho, a experiência que nós temos com Deus. Fiéis até os escritos do espírito de profecia que muitas vezes negligenciamos. Ó Deus dos céus, tenha misericórdia de nós. Perdoe-nos todas as vezes que provocamos opróbrio para o teu nome. Ao participarmos deste congresso, ó Senhor, nós queremos te agradecer porque tu és um Deus que sempre dá mais uma chance. Ao nos concederes a graça de continuarmos vivos, permita que não vivamos de forma negligente como já vivemos algum momento. Ajude-nos a acertar os nossos passos na nossa relação contigo e com o nosso próximo. Se de alguma forma ferimos o nosso próximo na nossa conduta, talvez os nossos pais, ou os nossos filhos, ou os nossos superiores, nossos colegas, Senhor, ao nos colocarmos em pé, queremos clamar em nome de Jesus, perdoa-nos. És tu quem disse que se confessarmos o nosso pecado, tu és justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de todo mal, nos purificar de todo mal. Por isso, cumpra a tua promessa na vida de cada um que está abrindo o seu coração agora diante de ti. Perdoa, Senhor. Perdoe o nosso pecado e nos purifique de todo mal. Revista-nos com o manto da tua justiça, para que ao continuarmos a viver, sejamos sinceros e realmente fiéis na guarda dos teus mandamentos. Porque nós sabemos que estamos vivendo nos últimos dias. A qualquer altura, o teu Filho Jesus pode se manifestar nas nuvens da glória. Permita ao Pai que sejamos achados fiéis. Por isso, Senhor, cubra-nos com o manto de tua justiça. Encha-nos com o poder do Espírito Santo, para que enquanto vivermos, vivamos somente para ti. E se tivermos que morrer, que morramos em ti. Abençoe, ó Deus, a cada um de nós, a cada um segundo a sua necessidade. Atenda a nossa prece, tenha misericórdia. Nos rogamos por estes favores, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.